Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para falar de direito do trabalho. Primeiro vídeo nós falamos sobre história, evolução, fontes, princípios. Falamos sobre hierarquia das fontes, princípio da especificidade, né? Nos dois seguintes falamos sobre os requisitos da relação de emprego, diferenciamos trabalho como gênero e emprego como espécie e falamos de praticamente todos os trabalhadores não empregados. Hoje a gente entra aqui no nosso herói, né? O empregado, né? Então hoje nós vamos falar de todos os tipos de empregados que nós temos aqui hoje no Brasil. O primeiro deles, e empregado urbano, empregado clássico seletista urbano, se não for regido por norma mais benéfica. Então isso está no primeiro vídeo, né? Então se ele for regido por norma mais benéfica, aeronauta, por exemplo, é um exemplo clássico, né? Se ele tiver uma norma que regre a vida dele como empregado, que for mais benéfica que a CLT, ela vai ser aplicada como nós vimos na hierarquia das fontes trabalhistas, que vai para o topo da nossa pirâmide. É sempre a norma mais favorável ao empregado, guardado, lembro a vocês, o critério da especificidade, né? Então a única exceção é entre acordo e convenção coletiva de trabalho. Se o acordo coletivo de trabalho, mesmo que não tão bom quanto a convenção, pior que a convenção, é ele que vai para o topo da pirâmide, independente de ser pior do que a convenção, pelo novo 620 da CLT, por conta da reforma trabalhista, né? Criou o critério da especificidade. Então é mais específico para aquela categoria em relação àquela empresa ou grupo de empresas. Lembrando que acordo coletivo é entre sindicato de empregados da categoria empresa ou grupo de empresas, é esse que vai para o topo da pirâmide. Ok? Beleza? Então vamos lá. Empregado urbano, você não precisa decorar nada, né? A definição dele está no artigo 3º da CLT. Então, se você souber os requisitos da relação de emprego, que a gente falou há 2 vídeos atrás, né? Então, quem é? A pessoa física, né? Que de forma pessoal, né? A pessoa física, presta serviços a outra pessoa física, jurídica ou ente despersonificado. O foco da nossa próxima aula vai ser o empregador. Você vai ver que o empregador ele pode ser isso tudo. Mediante remuneração, com habitualidade, né? Então esse camarada ele vai ter, dentro do conceito do empregado seletista urbano clássico, ele vai ter os 5 requisitos da relação de emprego. Se você colocar os 5 requisitos da relação de emprego em qualquer tipo de definição, alterando ou não alterando a ordem, você vai ter a definição desse empregado. Então, o empregado seletista urbano, repetindo, é aquela pessoa física, né? Lembrando do critério, do requisito, né? Da pessoalidade, pessoa física e trabalho intuito persone, aquela pessoa específica, né? Que foi contratada e não podendo se fazer substituir por ninguém. O segundo critério, o critério da não eventualidade ou habitualidade, né? Terceiro critério, o critério da onerosidade. Ninguém trabalha de graça, então o camarada faz um sacrifício em prol de uma remuneração até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Se não houver a norma mais favorável, que mande pagar antes. Eu, por exemplo, a minha categoria está pagando no 2º dia útil do mês subsequente ao vencido. É melhor receber no segundo, é óbvio que é melhor receber no 2º dia útil do que no 5º dia útil, tá? Mediante subordinação, então a partir do momento em que eu pactuo o trabalho, que esse camarada pactua trabalho, o empregado seletista urbano pactua trabalho, ele se subordina a alguém.
E esse alguém é o empregador que adquire poderes. Então, na aula que vem, nós vamos falar também sobre os poderes que o empregador adquire. Só adiantando para vocês, é poder diretivo, de comando, regulamentar, poder de fiscalização, de fiscalizar o trabalho do empregado, e também o poder de sanção, né? De sancionar o empregado. Vocês vejam até onde vai o poder do empregador, óbvio, né? Observados sempre os limites constitucionais estabelecidos na nossa Constituição da República Federativa do Brasil. E o último critério, a alteridade, né? Que é o difere praticamente o empregado do autônomo. O empregado trabalha para outrem, trabalha para alguém. Né? Então, se eu sou empregado de uma empresa, eu trabalho para essa empresa e essa empresa assume os riscos do negócio e não o empregado. Então, o professor, por exemplo, então um exemplo aqui do professor, vamos lá. Se eu dou aula para uma turma de 30 alunos, são 30 matrículas, 30 mensalidades, o meu salário é X. Se a turma tem 80, óbvio, melhor para o empregador, melhor para a faculdade. Né? Ela tem 80 matrículas, 80 mensalidades, mas o meu salário continua X. E se diminuir para 15 alunos, mesma coisa. Então não muda a quantidade de... a demanda, quantidade de peça ou tarefa que o seu empregador vai lhe fornecer não vai poder necessariamente afetar no seu contrato de trabalho. Se você trabalha por unidade de tempo, e o professor é humorista, né, trabalha por unidade de tempo, se não for contratado em regime de exclusividade, ele é humorista, então... E vejam que em nenhum momento aqui eu falo de exclusividade. Então, exclusividade não é requisito da relação de emprego, a gente vai ver isso quando falar do trabalhador intermitente. O trabalhador intermitente trabalha para vários tomadores, vários empregadores ao mesmo tempo, a fim de, ao final do mês, oferir uma remuneração digna. Não é isso? Beleza, então esse é o empregado seletista urbano, trabalha em meio urbano com todos esses requisitos que eu acabei de citar para vocês. Bom, professor, e o empregado rural? O empregado rural, ele é identificado por 2 critérios, né? A identificação dele, ele é regido pela Lei 5.889 de 73, e os artigos 2º e 3º dessa lei vão determinar que ele vai trabalhar por identificação vertical e por local de trabalho. Você não vai encontrar um empregado rural na Rio Branco, aqui no centro do Rio. Né? O empregado rural, ele está afastado dos grandes centros. Então, local de trabalho, a lei do rural fala em zona afastada dos grandes centros, trabalho em prédio rústico, fazenda, numa granja, num outro tipo de estabelecimento, afastado, obviamente, dos grandes centros, mais próximo ao interior, onde se praticam as atividades do setor primário, né? Agricultura e pecuária. E a identificação vertical, empregado rural, né? Ele trabalha para empregador rural. Então, a partir do momento em que eu identifico o empregador rural, ou seja, aquele camarada, né, aquela pessoa física, jurídica, né, que se dedica, né, à agricultura, né, e à pecuária, né, então a essas atividades do setor primário, se o empregado está ligado à atividade finalística desse empregador, ou seja, se ele está ligado diretamente à produção desses insumos, o corte da cana, o plantio do café, a colheita da uva, o tratamento dos animais, né, dos bovinos, dos suínos, seja o que for, esse camarada será o empregado rural. Toma cuidado, toma só muito cuidado, porque, pegadinha, né? Se o empregado estiver trabalhando, por exemplo, na casa grande da fazenda,
em apoio à família, né? Em atividade de apoio à família, se ele estiver trabalhando ali todos os dias ou a maior parte da semana, né, cozinhando para a família, arrumando a casa, varrendo a casa, não está ligado diretamente, né, lá ao plantio, à colheita, à aragem, nem a cuidar dos animais, esse camarada não será rural mesmo trabalhando para empregador rural, ele vai ser doméstico. Toma cuidado com isso. Então você tem que ver se ele está ligado diretamente à atividade finalística e lucrativa desse empregador rural. Então, se ele está ligado à atividade final do empregador rural e a atividade na qual ele ganha dinheiro, esse camarada é empregado rural, trabalhando para empregador rural em prédio rústico, em zona do campo, afastada dos grandes centros, como preconizam os artigos 2º e 3º da Lei 5889 de 73. Beleza, gente? Então isso aqui diferencia o trabalhador rural do empregado urbano. Vamos lá, né? Então isso cai bastante em prova. O camarada que trabalha vamos dizer, a pessoa tem um hortifruti de produtos orgânicos em Botafogo, aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Lá no fundo do seu hortifruti ele tem uma pequena estufa, um pequeno espaço, um jardim, uma horta experimental, onde ele permite inclusive a visita das pessoas que vão até a sua loja de produtos orgânicos, o seu hortifruti de produtos orgânicos para visitar, e ele tem uma pessoa que trabalha ali no plantio do tomate orgânico, sem agrotóxico, né, ali dentro daquela estufa climatizada. Ele trabalha com o plantio do pepino, da alface, ou seja, de todos os gêneros hortifruti granjeiros que ele vai comercializar na sua loja que está de frente para a rua ali em Botafogo. Esse camarada não é empregado rural. Vejam, ele não está afastado dos grandes centros. E ele não trabalha para o empregador rural, ele trabalha para um comerciante. Trabalha para um camarada que trabalha no terceiro setor, né? Vamos tomar cuidado com as pegadinhas, com as possibilidades do seu examinador colocar situações em que vai te colocar aí a prova, né? Para você perceber se o camarada realmente é empregado rural ou se ele é doméstico, se ele é urbano e por aí vai. Guardada essa informação sempre na caixinha aqui, ó, que o empregado rural tem que trabalhar afastado dos grandes centros e ligado diretamente à atividade finalística do seu empregador rural, agricultura ou pecuária. Beleza? Olha só, já passamos pelo empregado seredista urbano clássico e já passamos pelo empregado rural. Fácil, direito de trabalho é fácil, é só vir comigo, né? Então vamos lá. Doméstico, requisitos específicos. Então o doméstico ele também trabalha com pessoalidade, não pode se fazer substituir por ninguém, também trabalha com onerosidade. Então ele faz um sacrifício para uma família, né? Trabalha para uma família, 3 vezes inclusive ou mais por semana. Então isso é bom que a gente bata nessa tecla. 2 vezes, até 2 vezes, definiu o Supremo Tribunal Federal até 2 vezes, inclusive durante a semana. Eu tenho diarista, que seria uma eventual. A partir do 3º dia, eu já tenho doméstico, né? Então tá lá, requisitos específicos. Continuidade, exatamente o que nós estamos falando. Não é a habitualidade que está escrito aqui, nem não a eventualidade, é continuidade. Então, o entendimento do Supremo em relação à continuidade é que a continuidade é um plus, né, algo a mais do que a habitualidade e a não eventualidade. Então, trabalhar continuamente é trabalhar 3 vezes, inclusive, ou mais, 4, 5 vezes por semana para uma mesma pessoa ou família. Tá? Então, eu não trabalho nunca para pessoa jurídica, eu trabalho para pessoa ou família se eu sou empregado doméstico. É importante? Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Por quê?
Porque é difícil você diferenciar o trabalho que faz um doméstico clássico do que faz uma diarista. Bom, a diarista vem na tua casa uma vez por semana, 2 vezes por semana, faz faxina, cozinha, passa roupa. O doméstico faz basicamente as mesmas coisas, só que ele faz mais vezes ao longo da semana. Então esse critério de tempo foi necessário para diferenciar aqui, no caso, o eventual diarista, essa trabalha 1 ou 2 vezes no máximo por semana para você, pessoa ou família, e o doméstico trabalha 3 vezes ou mais por semana para você, pessoa ou família, ok? Então aqui foi necessário você tratar de forma objetiva o critério da continuidade. E essa definição, inicialmente dada pelo TST, eram 3 dias, agora o critério ficou mais apertado por conta do Supremo ter batido o martelo em relação a 2 dias inclusive. Tá? Então 2 dias inclusive, diarista, 3 dias ou mais, doméstico. Matamos isso? Finalidade não lucrativa. Isso pode gerar o que Arion Sayon Romita chamava de promiscuidade contratual. Né? O que seria promiscuidade contratual? Doméstico é para trabalhar em apoio à família, cozinhar para a família, né? Varrer para a família, limpar para a família, lavar, passar para a família. Um exemplo, um provedor ou a provedora da família perde seu emprego, né? E a outra pessoa, o outro cônjuge, né? Se dedicar a montar quentinha para vender para fora, salgadinho, bolo, seja o que for. Se ele colocar o seu doméstico nessa linha de produção, automaticamente você causa promiscuidade no contrato de emprego doméstico. Você está colocando o camarada numa atividade que tem fins lucrativos, fins econômicos, fins financeiros, ou seja, ele deixa de trabalhar para pessoa ou família e passa a trabalhar dentro de uma atividade finalística na qual se busca o lucro. Nesse caso, vai ser aplicada a norma do empregado seletista urbano, aqui, ó, artigo 3º da CLT. Ele deixa de ser doméstico, deixa de ser regido pela norma do doméstico e passa a ser seletista urbano, que é mais benéfico para ele, mais favorável. Professor, mas a emenda constitucional 72 de 2013, né, regulamentada pela Lei Complementar 150 de 2015, igualou domésticos em direitos e obrigações a rurais e urbanos. Senhores, mesmo com a emenda constitucional 72 de 2013, eu garanto para os senhores que é muito melhor ser empregado urbano do que ser empregado doméstico. O doméstico agora tem direito à jornada. E aí, como é que você vai medir essa jornada? Me diz. Só botar um relógio de ponto na cozinha? Tem adicional noturno. A prova, no âmbito processual, a prova do doméstico que trabalhou em horas extraordinárias, que trabalhou de forma noturna, isso é muito mais difícil, mais complicado. Ele, em tese, precisaria de prova testemunhal. A maioria das famílias hoje, quando tem um doméstico. Tem muita gente que bota na ponta do lápis, né? Vai fazer a conta. Quanto eu gastaria se eu tivesse 2 diaristas? Quanto eu gastaria se eu tivesse um doméstico? Então, o camarada, às vezes, com o fito, né, de privilegiar, de facilitar a vida, né, de igualar o empregado doméstico aos outros tipos de empregado, esquece que ele é um empregado especial, né? Empregado especial que trabalha para pessoa ou família, no âmbito familiar, sem fins lucrativos. Então, você igualar ele em direitos e obrigações a empregados, aqui não vai nenhum preconceito, pelo amor de Deus, sou professor de direito, tá? Então é apenas uma questão pragmática. Então, se o camarada, você iguala o doméstico ao empregado urbano e ao rural no âmbito doméstico, e o empregador doméstico tendo discricionariedade entre contratar 2 diaristas e um doméstico, né?
Ele vai verificar. Hoje o doméstico tem FGTS, recolhimento previdenciário, aviso prévio, 13º, férias como sempre teve, mas tem também, mas agora tem jornada, né? Tem limitação de jornada, tem limitação de trabalho noturno. E aí, será que vai sair mais caro eu contratar um empregado doméstico do que ter 2 diaristas? Vamos botar na ponta do lápis, vamos fazer essa conta. Se der mais barato para o empregador doméstico, para o empregador, né, para a família, vamos dizer assim, ter 2 diaristas ao invés de um doméstico, ele vai ter 2 diaristas. E ponto final. Simples assim. Beleza, gente? Então, o doméstico trabalha com continuidade. Já vimos que a continuidade 3 dias por semana ou mais, 3 dias inclusive ou mais, até 2 dias diarista. Finalidade não lucrativa para não causar promiscuidade contratual. Ok? Labora a pessoa ou família, então nunca pode ser pessoa jurídica. Eu escuto muito dos meus alunos: professor, mas se lá no meu escritório vai uma pessoa uma vez por semana fazer faxina. Meu amigo, seu escritório, ele é um escritório que busca o quê? Lucro. Você busca patrimônio, né? Aumento de patrimônio. Você tem fins econômicos e financeiros, né? Seja no teu escritório, seja no teu supermercado, na tua padaria, na tua farmácia, seja o que for. Você tem uma pessoa que vai lá uma vez por semana fazer faxina, ela é empregada seletista urbana, porque ela está ligada diretamente a uma pessoa jurídica, né? E na atividade meio dela, contribuindo de forma também produtiva para a atividade fim dessa padaria, desse açougue, desse mercado, desse escritório que eu acabei de citar. É isso mesmo. Ok? Direitos dos domésticos, hoje, como eu disse, artigo 7º, parágrafo único, para mim um grande erro, né? Igualar desiguais, você só iguala com desigualdade, segundo o Rui Barbosa. Então não dá para direcionar determinados direitos ao empregado doméstico, porque você vai na contramão daquilo que você quer. Então o Estado quer dar os mesmos direitos ao empregado doméstico que tem o rural e que tem o urbano, e ele acaba afastando, como eu acabei de falar, o doméstico das famílias. As famílias vão começar a preferir ter diarista do que ter o doméstico. Cadastrar no E-Social, recolher FGTS, pagar hora extra, pagar adicional noturno. Né? Para quê? Se eu posso ter uma pessoa que venha 2 vezes na minha casa e resolva o problema. Bom, como eu disse, a Lei Complementar 72 ela nasceu em 2013 e foi regulamentada, a Emenda Constitucional 72 ela nasceu em 2013 e foi regulamentada pela Lei Complementar 150 de 2015, que revoga totalmente, né? Abroga a Lei 5.859 de 72, que era a lei do doméstico. O doméstico hoje tem tudo. E não foi através dessa emenda constitucional que o doméstico adquiriu determinados direitos. O doméstico sempre teve licença maternidade, né? Em 2006 adquiriu estabilidade da gestante, desde a concepção da criatura humana até 5 meses após o parto. Mas a emenda constitucional, como eu disse, ela trouxe algumas questões que para a pessoa ou família se tornam inviáveis. Controle de jornada, trabalho noturno e por aí vai. Depósito de FGTS obrigatório. O doméstico não tinha FGTS? Tinha, só que era facultativo. Então, você inscrevia ele ou não no regime do FGTS. Então, a partir do momento em que ele se torna obrigatório, a partir da emenda constitucional 72, você tem também esse gasto de 8% da remuneração do doméstico, que deve ser depositado na Caixa Econômica, né, no NIS, no número do PIS vinculado ao empregado doméstico, na conta que você vai abrir na Caixa Econômica para ele, de FGTS, você vai depositar 8% da remuneração até o dia 7 do mês subsequente ao vencido. Ok?
Eu botei em vermelho aqui embaixo, ó, empregado de confiança, a gente vai falar dele no final, tá? No final, no final. A gente vai falar do empregado de confiança, é o que mais cai em prova. É o mais importante da nossa aula de hoje. É o empregado de confiança. Vamos falar do empregado de confiança e do empregado de confiança bancário. No finalzinho, vou ter aqui um asterisco, ó, mas a gente vai falar dele no final, tá? Depois, no finalzinho da aula. Beleza? Bom, gente, a gente tem algumas novidades, né, que chegaram por conta da reforma trabalhista de 17, né, de final de 2017, a inclusão aqui das letronas no artigo 75 da CLT, então 75A e seguintes, tratam do teletrabalhador, né, que alguns chamam de trabalhador em home office, né, então o teletrabalhador seria aquilo que alguns chamam de trabalhador em home office, é um cara que trabalha em casa ou em outro lugar, mas não ocupa as dependências da empresa, trabalha com o uso de tecnologias da informação e comunicação. Esse é o teletrabalhador, tá? Bom, é possível o comparecimento do teletrabalhador na empresa? Sim, é possível. A lei determina que ele pode comparecer à empresa em atividades específicas, né? Então a gente entende que o trabalhador, o teletrabalhador, precisa de um treinamento no qual ele tenha que estar presencialmente aqui, vai treinar uma nova ferramenta de trabalho, um novo programa, uma nova forma de se comunicar. Isso agora, na época da pandemia, aumentou muito o teletrabalho. Eu mesmo fiquei em teletrabalho durante um bom tempo, né? Mais de um ano praticamente em teletrabalho, e ainda tem gente que está em teletrabalho aí durante a pandemia, né, do coronavírus. Então é uma espécie de trabalho que tem sido bastante utilizado agora por conta de se proteger, né, o ser humano desse vírus maldito que surgiu aí em todo o mundo e que vem levando muitas pessoas a óbito. Então, a presença do teletrabalhador na empresa para reuniões que necessariamente tenham que ser presenciais, treinamentos, workshop, isso não vai descaracterizar aquilo que prevalece no contrato dele, que é o teletrabalho, ok? Beleza. Existe a possibilidade de alteração? Sim, a alteração do trabalho presencial para o teletrabalho, ela pode ser feita de imediato. Então, óbvio, né? O teletrabalho, esqueci de falar isso, o teletrabalho ele é feito por escrito, então o contrato de teletrabalho ele é feito por escrito. Então, através de aditivo contratual, eu posso mudar o trabalho do meu trabalhador presencial para o teletrabalho. Então foi o que aconteceu comigo. Então eu trabalhava presencialmente e quando veio a pandemia foi alterado o meu regime de trabalho e eu vim para casa para trabalhar no telepresencial, né? Através de uma plataforma digital na qual eu dava aula para os meus alunos em tempo real nessa plataforma, praticando o teletrabalho. A diferença daquele que tem alteração contratual do presencial para o teletrabalho, para aquele que está em teletrabalho e passa para o presencial, é que no segundo caso, quando eu passo do teletrabalho para o trabalho presencial, eu tenho que ter um mínimo de 15 dias para me adaptar. Alguns estão se perguntando, poxa, quer dizer então que quando eu passo do teletrabalho para o presencial, eu tenho que registrar em termo aditivo escrito essa determinação do empregador e eu tenho que 15 dias para me adaptar ao trabalho presencial. Agora, quando eu estou na alteração do presencial para o teletrabalho, eu não preciso dos 15 dias para me adaptar. É isso mesmo. Então, o legislador parece que nunca foi teletrabalhador. Então, muitos professores, né, mais antigos, né, não tão acostumados com plataformas digitais, tiveram bastante dificuldade de se adaptar. Né? Não é tão simples assim. Né? Hoje é simples
Porque o Rodrigo já aprendeu, já sabe mexer, já sabe puxar o quadro branco, já sabe, já tem um olho no peixe, outro no gato, um olho no chat, um olho no que está acontecendo, já sabe compartilhar a tela. Tem gente que tem dificuldade para se adaptar a esse tipo de situação. Isso é algo do mundo moderno, né? A gente tem professores já com uma determinada idade que tiveram bastante dificuldade de se adaptar com isso. Então, na verdade, eu deveria ter os mesmos 15 dias do teletrabalho para o presencial, deveria ter também um mínimo de 15 dias na alteração do presencial para o teletrabalho. E vai uma crítica, né? Para quê? Para o camarada se adaptar à plataforma. Pelo menos 15 dias. Para ele entender como é que aquilo ali funciona. Nunca trabalhou com aquilo. Não é isso? Bom, é como eu entendo. Responsabilidade pelo material. Aí vai uma outra crítica, né? Responsabilidade pelo material, ela vai ser feito um trato, né? Vai ser feito um pacto, em comum acordo entre empregador e teletrabalhador, de quem vai adquirir, de quem vai fazer a manutenção e os reparos necessários aos meios eletrônicos, digitais, que o teletrabalhador utiliza para praticar o seu teletrabalho. Senhores, Orlando Gomes, eu canso de falar isso, quando passeou, embora civilista, falecido, que Deus o tenha, quando passeou aqui pelo direito do trabalho, deixou claro que uma das espécies de contrato de adesão é o contrato de trabalho. Então, se eu não assino, tem 200 na fila desempregados. A gente vive no Brasil. Tem 200 para assinar. Então, a maioria vai assinar em cruz. Né? Aonde eu assino? Aqui. Né? Então, na maioria das vezes, o que o empregador vai determinar é que você adquira os materiais. Laptop, computador, vai aumentar o teu consumo de internet, né? E outros meios que você necessariamente precise ter para praticar o seu teletrabalho. Se der algum problema no material, quem vai fazer o conserto é você, empregado. Se tiver que ter manutenção, quem vai fazer a manutenção é você, empregado. Isso é o que acontece na vida real, né? Então, há esse acordo entre empregado e empregador de quem vai adquirir o material. Não. Onde já se viu? O empregador vai arcar com isso? Não, não vai arcar. Ele vai empurrar isso no empregado. O empregado é que vai acabar tendo que adquirir, né, a responsabilidade pela aquisição, manutenção e reparos no material que ele vai utilizar. Mas é aquela história. Múltipla escolha, por exemplo, apareceu lá. Responsabilidade pela manutenção, aquisição será tratada, obviamente, em comum acordo entre empregado e empregador. Para inglês ver, mas é aquilo que você vai marcar como correto. Na prática, na verdade, quem adquire esses materiais e faz a manutenção é o próprio empregado. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Tá aqui, ó, previstas em contrato escrito, eu boto um kkkk, eu rindo aqui, né? Outra questão que eu também não concordo, e sigo a linha aí do professor Maurício Godinho Delgado, então não sou só eu, né? Tem lá o Papa do Direito do Trabalho, que eu sigo bastante, que é o professor Maurício Godinho Delgado, que critica bastante, não está sujeito a controle de jornada. O artigo 62 da CLT, ele tinha 2 camaradas que estavam fora da jornada de trabalho. Inciso primeiro, empregado do externo, porque é difícil eu controlar a jornada do empregado externo. E 2, empregado de confiança, que eu já falei que a gente vai falar no final da aula, porque é o que mais cai, né? O empregado de confiança é a figura do empregador dentro da empresa, onde já se viu o empregador bater ponto. Não existe isso, né? Então, por isso, esses 2 estão fora da jornada de trabalho. Agora, a reforma trabalhista incluiu o inciso terceiro. O inciso terceiro é exatamente o teletrabalhador. Agora,
É aquela história. No meu caso, por exemplo, professor, que horas a minha aula começa? Tal hora. Eu tenho que estar logado naquele horário? Tenho. Tem como controlar se eu estou logado ou não naquele horário? Tem. Eu tenho que dar intervalo tal hora. Tem como saber que eu dei intervalo naquela hora? Tem. Quantos minutos? Tem também como saber que eu dei um intervalo de tantos minutos. Tem como saber se eu terminei a aula no momento certo, ou além, ou depois, ou antes e tal? Também tem. Então eu acho eu acho um absurdo você retirar o teletrabalhador do regime de jornada de trabalho. Pelo contrário, tá? Pelo contrário, enquanto estive em teletrabalho, se der mole, eu trabalhei mais do que presencial, porque tinha toda uma preparação antes do início das aulas, toda uma conclusão ao final e protocolos a serem cumpridos ao final da aula dada. Então, essa questão de você retirar o teletrabalhador do controle de jornada, no meu entendimento, foi completamente equivocado esse procedimento pela reforma trabalhista de 2017. Não deveria ter sido retirado do controle de jornada, não. Não é só porque eu estou fora do ambiente da empresa, trabalhando na minha casa, que eu não vou ser controlado. Eu sou controlado. Sou controlado exatamente através dos meios eletrônicos que eu estou utilizando. O camarada sabe o horário que eu loguei, o horário que eu desloguei, o horário que eu dei intervalo, o horário que eu terminei a aula, tudo. Isso eu estou falando do professor. Eu posso ser outro tipo de trabalhador que estou afastado em teletrabalho, também dá para medir o horário que o camarada entrou, o horário que o camarada saiu do sistema. Como que não dá? Dá para você saber, sim. No meu caso, inclusive, as aulas ficam gravadas. Né? Bom, vamos em frente. Além do empregado urbano, clássico seletista, do rural, do doméstico, né? Do teletrabalhador, nós temos uma outra novidade que é o trabalhador intermitente, o empregado em trabalho intermitente. Isso aqui era o sonho do capital, né? O sonho do capital é o trabalhador intermitente, é aquele cara que eu uso quando eu quero. Quando eu não quero, ele fica em casa ou vai trabalhar para outra pessoa, e só preciso pagar ele proporcionalmente durante o período em que ele estiver à minha disposição. Então ele é meu empregado, carteira assinada, né? Vínculo empregatício, com todos os requisitos da relação de emprego, pessoalidade, onerosidade, habitualidade, alteridade, subordinação, só que eu só vou precisar remunerar ele durante o período em que eu estiver usando ele ao longo do ano. No período em que ele estiver, que eu não precisar dele, não preciso pagar. Então esse é o sonho do capital, era o sonho do capital. Tanto que o ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, critica demais a figura do trabalhador intermitente, né, dizendo que, mas é questão de opinião também, né, não existe nada concreto do Supremo, mas existe a opinião do ministro Lewandowski que deve ser respeitada, e de que o trabalhador intermitente só poderia ser utilizado em último caso, né, esse tipo de contrato. Bom, o artigo 443, então, recebeu o novo parágrafo 3º, né, na CLT. Eu boto geladeira. Por que geladeira? Porque é o empregado que, quando você não precisa dele, você bota ele na geladeira, né? Então tem determinados artistas, né, que quando fazem alguma besteira e coisa e tal, a emissora coloca o cara na geladeira, né? Vai para a geladeira, você vai ficar um tempo lá e depois você volta a trabalhar. Então é mais ou menos a mesma coisa, tá? O contrato tem que ser necessariamente escrito, e aqui vai uma referência aos aeronautas, né? Como eu disse, tem uma norma mais favorável, que não contempla o trabalho intermitente. Então, para os aeronautas, tem lei própria, não cabe o contrato intermitente. O próprio 443, parágrafo 3º, fala que o contrato intermitente não se aplica aos aeronautas que têm legislação própria. A remuneração é proporcional ao tempo de serviço. Remuneração proporcional ao tempo. Ou seja, se eu sou chamado para trabalhar e trabalhei 45 dias só naquele ano, eu vou receber 45 dias naquele ano. Proporcional, tudo proporcional. Salário, 13º, férias,
tudo proporcional àquele período de 45 dias. É assim que funciona. E os outros dias do ano? Ou você vai trabalhar para outra pessoa, como eu falei, exclusividade não é requisito da relação de emprego, ou você vai ficar em casa. Né? A remuneração, ela também, do trabalhador intermitente, ela tem que ser igual a dos empregados fixos e regulares. Né? Então, se eu tenho um empregado dentro da minha empresa que recebe X, o trabalhador intermitente, embora trabalhe durante um determinado período e o outro período ele vai para a geladeira, durante o período em que ele trabalhou, ele tem que receber salário idêntico aos trabalhadores que ombrearam com ele na empresa, na fábrica, no comércio e por aí vai, recebendo, obviamente, a mesma remuneração, os mesmos direitos que o empregado fixo, regular, que eu tenho no meu estabelecimento, na minha empresa. Beleza? A convocação para o trabalho, então o cara está em casa. O intermitente está em casa. Ele vai receber uma convocação, né? Por um meio inequívoco, né? De comunicação, geralmente via e-mail, né? Ou até ligação telefônica. Então o empregador vai convocar o empregado com 3 dias corridos de antecedência do início daquele trabalho que ele vai fazer, né? Então vamos dizer que eu tenho uma firma, uma empresa, uma pequena empresa que faz animação de festa. Então durante um determinado período eu vou precisar desse cara para fazer animação em festa, ou fazer animação num parque, num parquinho de criança, num shopping. Então eu tenho que fazer uma convocação para ele com 3 dias corridos de antecedência, dizer para ele qual é o tipo de trabalho, qual é o valor, qual é a jornada, tudo direitinho, para ele saber exatamente o que ele vai fazer. Ele vai aceitar ou não. A não aceitação, se ele não aceitar, não desconfigura o vínculo dele como trabalhador intermitente. Como eu disse, ele não é exclusivo. Então ele pode ter se comprometido com um outro empregador que ele tenha para fazer um outro trabalho durante esse período. E isso não vai constituir justa causa, não vai constituir insubordinação, indisciplina, nada disso. Ok? A própria lei retira essa responsabilidade do empregado de ter que atender a qualquer chamado do empregador intermitente. Então, o empregador intermitente, como eu disse, ele vai fazer essa convocação com 3 dias corridos de antecedência. E o aceite do empregado, ele terá 1 dia para responder. Então, o empregado vai ter 1 dia, 24 horas, para responder se ele aceita ou não esse trabalho para um desses empregadores no qual ele trabalha de forma intermitente. E aqui, né, dizem que quem cala consente. Não, aqui o silêncio do empregado é considerado recusa. Então é o contrário. Aqui, no trabalho intermitente, quem cala não consente. Tá? Então, se porventura ele se calar, né, presumindo-se no silêncio, a recusa. Então, se ele se calar nessas 24 horas, nesse 1 dia que ele tem para responder ao chamado que é feito em 3 dias, ele simplesmente se configura a recusa do trabalhador intermitente para aquele trabalho específico. Se ele for chamado para um outro, pode ser que ele aceite, por aí vai. Ok? Aceita a oferta, aí vem a questão da sanção, né? Se o cara aceitou, vou, ou respondeu o e-mail dentro das 24 horas, vou comparecer e tal lugar, confirmo minha presença, né? Ou o empregador, né? Quando uma das partes roer a corda, ou seja, quando uma parte, o empregador que ofereceu o serviço, desistir de prestar aquele serviço, já tendo recebido o aceite do empregado intermitente, ou o empregado intermitente que aceitou o trabalho, também roer a corda, não aparecer para trabalhar, então será aplicada uma sanção. Que sanção é essa? A parte que descumprir deve a outra
A parte que descumprir, seja o empregador em relação ao trabalhador, ao empregado intermitente, seja o empregado intermitente em relação ao seu empregador, a parte que descumprir, ou seja, a parte que não aparecer ou para trabalhar, se for o empregado ou o empregador desistiu daquele serviço, não vai mais fazer aquele serviço, deve a outra multa de 50% do que receberia a ser paga em 30 dias. Então, tanto o empregador para o empregado, quanto o empregado para o empregador. Então, exemplo, você ia fazer um serviço e coisa e tal, e recebeu um e-mail, respondeu o e-mail dizendo que ia comparecer a esse serviço, você ia receber R$1.000 para fazer esse serviço. Nesses R$1.000 já estão incluídas todas as parcelas, como eu disse, proporcionais de 13º, de férias e por aí vai. E você não aparece, não dá justificativa nenhuma, simplesmente não aparece. Então você deve R$500 àquele que te convocou. Ao contrário, é a mesma coisa. Se o cara que te convocou, teu empregador intermitente, né, ofereceu R$1.000 e no dia em que você aparece lá para fazer o serviço, ele desiste do serviço, não vamos fazer mais isso não, ele te deve a metade daquilo que ele te deveria se você tivesse feito o serviço, 50%. Ok? Então esses são os empregados que a gente tem hoje no Brasil, né? Só repassando: empregado clássico, seletista urbano, rural, doméstico, teletrabalhador, trabalhador intermitente, e agora a gente vai falar do que eu lá no início já tinha dito para os senhores, que era o que mais cai em prova, né? O que mais é cobrado em concurso, que é o empregado de confiança, ok? O empregado de confiança, a gente vai aqui para o quadro, a gente vai fazer alguns comentários, vai se dedicar a entender quem é essa figura que representa o empregador dentro do seu estabelecimento. Bom, o empregado de confiança. O empregado de confiança, já tinha asseverado para vocês que é o que mais cai, é o mais explorado em prova, né? Empregado de confiança geral, né? No geral, depois a gente vai falar do de confiança bancário, mas o empregado de confiança está previsto lá no artigo 62, segundo da CLT, é a figura do empregador dentro de cada um dos seus estabelecimentos. Geralmente, o empregado de confiança é utilizado por empregadores que tenham mais de um estabelecimento. Então, uma instituição de ensino, por exemplo, que tenha vários estabelecimentos, tem um empregado de confiança para cá, tem um cacique, né, para cada um desses estabelecimentos. Um banco que tenha mais de um estabelecimento, é difícil encontrar um banco-estabelecimento único, então Itaú, um conglomerado, Santander, Bradesco, tem várias agências, então você vai ter sempre um empregado de confiança dentro de cada um dos seus estabelecimentos. Eles têm poderes de gestão. O que é isso? O que é poder de gestão, professor? Eles, como eu disse, eles são a figura do empregador dentro daquele estabelecimento. Então eles têm como se eles vestissem, né, a carapuça de dono, né? Então o dono tem poder de gestão, ele manda em tudo, né? Ele vai agir como se dono fosse, né? Ele é o cabeça, né? Ele é que gerencia tudo, né? Tudo converge em relação a ele. Então, dentro desse estabelecimento, ele está no alto da pirâmide organizacional desse estabelecimento, tá? Com poderes que o empregador praticamente destaca para ele, né? Poder de direção, poder de comando, poder de organização, fiscalizatório, inclusive poder de sanção, né? Dar advertência a outros empregados, admitir novos funcionários, demitir outros funcionários. Então isso é poder de gestão. Então são os poderes que o empregador, que o dono do negócio teria, que ele destaca para alguém que ele tem confiança, para que essa pessoa exerça esses poderes dentro de cada um dos seus estabelecimentos.
Esse é o grande empregado de confiança. Para isso, para ter essa responsabilidade toda, ele recebe uma gratificação de, no mínimo, 40% a mais do salário efetivo. Então ele tem um salário lá do cargo em que ele ocupava inicialmente de X, ele vai ganhar aquele X e vai ter um destaque no olerite dele de mais 40% no mínimo. Pode ser 50, pode ser 60, pode ser 70, 80, tanto faz. O mínimo é 40%. Então, no mínimo de 40% ele vai receber uma gratificação que é exatamente para exercer esse cargo de confiança. Efeitos do cargo. Tá? O primeiro efeito é o retorno ao cargo original, a possibilidade do empregador, em tese, rebaixá-lo, vamos dizer assim, ou seja, que ele volte, que ele retorne ao cargo que ele ocupava quando entrou na empresa, né? Com uma redução salarial lícita, porque ele perde essa gratificação aqui de no mínimo 40%. Professor, mas e a súmula 372? Morreu. Né? Então, com a reforma trabalhista e a chegada do, vocês vão lembrar desse artigo aqui do primeiro vídeo nosso, 468, é o artigo que expressa a figura do poder adquirido dentro do direito do trabalho. Né? Então, o poder adquirido, o direito, a condição mais benéfica, ela se manifesta através do caput do artigo 468, que trazia no seu parágrafo único uma única exceção. Esse parágrafo único hoje foi desmembrado em parágrafo 1º e parágrafo 2º do 468. Então, no parágrafo 1º, ele assevera a possibilidade do empregado de confiança retornar ao cargo efetivo por ordem do dono do negócio, por ordem do empregador. E no parágrafo 2º, ele ataca de morte a súmula 372 do TST. A súmula 372 do TST dizia que o empregado de confiança que ocupasse o cargo por mais de 10 anos, mesmo que ele deixasse o cargo, óbvio, sem nenhum motivo aparente, ele incorporaria essa gratificação de 40%. Só que isso aqui, gente, para quem assistiu a nossa primeira aula, é fonte material de direito. Jurisprudência, fonte material de direito. Não sendo súmula vinculante, é fonte material. Ela foi atacada por uma fonte formal de direito, que é a lei, o parágrafo 2º. Então, ele detona a súmula 372 do TST. E agora, o camarada, independente do tempo que ocupar o cargo de confiança, ele retorna ao cargo original, por determinação do empregador, e perde a gratificação de função. Antigamente, cara, ultrapassados 10 anos, ele incorporava essa gratificação. Atualmente, há 10, 15, 20 anos, se ele voltar ao cargo efetivo, ele perde essa gratificação de 40%. Professor, mas quem estava antes da reforma trabalhista não incorporou esse direito de manter a gratificação de função? Não, gente, não. Eles tinham direito por conta de uma fonte, como eu disse, material. Agora eu tenho uma fonte formal de direito. Mudou a lei, mudou a regra. Eu não tenho como incorporar direito adquirido através de fonte material de direito, através de súmula. Eu só incorporo direito adquirido através de lei. Através de súmula, não. Tá? Então, não é uma produção legislativa, é uma produção jurisprudencial, um caráter de fonte material. Então, não tem incorporação nenhuma, não. Tá? Então, hoje, o empregado de confiança com 15 anos de casa, né, se retornar ao cargo original, perde a gratificação de 40%. Outra coisa, não tem jornada, ou seja, não está sujeito a controle de jornada. Simples. Olha para o empregado de confiança como se você estivesse olhando para o dono do negócio. O dono do negócio bate ponto? O dono do negócio é sujeito à jornada de trabalho? Não. Você é dono de um açougue. Você vai no açougue a hora que você quiser. Você chega cedo, sai mais cedo. Outro dia você vai mais tarde, sai mais tarde. O empregado de confiança está lá, tá?
como se fosse, como eu disse, o dono do negócio. Ele é a figura do empregador dentro daquele estabelecimento. Então, o empregado de confiança não tem hora para entrar, não tem hora para sair, vai ter dia que vai ter um movimento maior de trabalho, ele vai ter que ficar mais tempo, vai ter dia em que a coisa está muito calma, muito tranquila, não tem quase nada, ele vai ficar lá uma horinha só para dizer que foi e depois vai embora para casa, mais ou menos assim. Então, ele não tem direito a horas extras, porque ele não tem jornada, ok? E terceiro efeito do cargo de confiança, possibilidade de ser transferido independente da vontade dele, tá? Então, se morreu o gestor do campus, por exemplo, trazendo aqui para o nosso ambiente educacional, morreu o gestor do campus de Salvador, da faculdade, da universidade. Então, na universidade em que eu ministro aula, morreu o gestor do campus Salvador, morreu o gestor do campus lá em Vitória. Camarada aqui no Rio de Janeiro, dono do negócio, esse camarada tem experiência, bom, para isso eu vou colocar ele lá em Salvador até eu achar uma pessoa para colocar lá como gestor. Então ele não tem jeito, ele é obrigado a aceitar essa transferência. Pô, essa transferência vai causar um transtorno danado, né? O camarada ele tem a vida dele toda estruturada aqui no Rio de Janeiro, vai ter que ir para Salvador, vai ter que ir para Vitória, vai ter que ir para Vila Velha, vai ter que ir para outro estado. Caramba, os filhos no colégio, aquela coisa toda. Lembro que essa transferência, ela só pode ser feita por necessidade do serviço. Por isso que eu estou dizendo, morreu o cara em Salvador. Tem necessidade de botar outro cara no lugar? Tem. Quem que eu vou botar? Fulano que está aqui no Rio de Janeiro, que eu tenho confiança. Depois eu boto outro aqui, mas esse eu vou mandar para lá, porque esse eu tenho muita confiança nele. Então esse eu vou mandar para lá, ele vai ficar durante um tempo lá. Bom, ele vai receber, obviamente, vai continuar recebendo a gratificação de no mínimo 40%, então vai receber uma gratificação por essa transferência de 25%, que a gente vai ver mais à frente quando a gente falar de remuneração, ok? Então, durante esse período em que ele ficar lá, ele, além de receber essa gratificação de 40%, ele vai receber, na verdade, um adicional, né? Um adicional de 25%. E aí vai uma outra crítica, a gente ainda não falou de remuneração, mas é da filosofia do adicional ser salário-condição. Então, enquanto eu estou em determinada condição, eu recebo aquele adicional. Então, na verdade, esse nome, gratificação de função, juridicamente está errado, tá? O nome correto está na lei. Você está dizendo que o que está na lei está errado. Tá? Tecnicamente, o nome disso aqui deveria ser adicional de função. Porque se eu posso perder a partir do momento em que eu deixo a função de confiança, é como se eu tivesse deixado uma área insalubre para trabalhar no escritório, eu perco o adicional de salubridade. Se eu deixei de dirigir o caminhão de cargas perigosas, eu deixo de receber o adicional de periculosidade, porque eu fui trabalhar em outra localidade onde não tem periculosidade. Se eu deixei o horário noturno para trabalhar no diurno, eu perco o adicional noturno. Então seria a mesma coisa aqui. Se eu deixo a função de confiança, né? E se eu eventualmente deixasse a função de confiança, eu deixaria de receber o adicional de confiança e não a gratificação de confiança. Uma crítica à nomenclatura que a CLT utiliza, que no meu entendimento é incorreta. A natureza jurídica dessa gratificação aqui, então, seria de adicional de função e não de gratificação. Gratificação é algo pago a todos, tendo em vista uma relevância dada pelo regulamento empresarial ou pela própria lei. Então, 13º, por exemplo, todo mundo recebe. É gratificação. Todo mundo, todo empregado recebe 13º. Isso é gratificação. Adicional não, adicional é salário-condição. Enquanto eu estou naquela condição, eu recebo o adicional. Deixei aquela condição, deixo de receber o adicional. Então, o nome que a lei dá é gratificação, mas a natureza jurídica é de adicional. Então, recordando, poderes de gestão, eu sou a figura do empregador dentro do estabelecimento, recebo gratificação de no mínimo 40% enquanto durar essa situação.
Posso sim retornar ao cargo original com a perda, independente do tempo em que eu ocupei a função de confiança, com a perda dessa gratificação, desse adicional, né, de 40%. Não tenho controle de jornada, por isso, se eu ficar 10 horas, 12 horas no estabelecimento num dia, porque o bicho está pegando, né, do empregador, ficaria. O dono do negócio ficaria. Então, se ele é a figura do dono do negócio dentro do estabelecimento, ele tem que ficar também. Então, ele não receberia horas extraordinárias por não ter jornada. E a possibilidade de transferência, como eu disse, sempre observada a necessidade do serviço, por isso o meu exemplo, com o exemplo mais forte possível, a morte de alguém, né? Então ele foi transferido para ocupar essa função lá em Salvador ou no Espírito Santo, seja lá onde for. A gente está aqui falando do Rio de Janeiro, então o camarada deixaria isso tudo para ir para lá e por isso ele vai receber também, vejam, olha só que paradoxo, um adicional de 25% com adicional de transferência. Lembrando que a gente não vai falar disso também com mais calma, mas para vocês já saberem, né, para já ficarem sabendo, transferência é uma coisa, remoção é outra, tá? Então, se eu estou tirando o cara de uma unidade da faculdade, universidade no Rio de Janeiro, em Copacabana, e passando para a Ilha do Governador, por exemplo, ou até para a Baixada Fluminense, saindo daqui do Rio de Janeiro e passando o camarada para Nova Iguaçu, para Caxias, para São João de Meriti, o camarada pode continuar morando no mesmo lugar, ele só vai ter uma distância maior para percorrer. E ele pode ir e voltar. E nesse caso eu tenho remoção. Na remoção, a única diferença que eu tenho para pagar o empregado é do auxílio transporte, só. Então não cabe adicional de transferência na remoção. Só cabe adicional de transferência na transferência. A transferência é quando eu tenho que mudar o meu domicílio, né? Então eu vou deixar de morar no Rio de Janeiro, vou passar a morar em Salvador, no meu exemplo, vou passar a morar no Espírito Santo, em Vitória, em Vila Velha, seja lá onde for. Ok? Beleza? Bom, existe também o empregado de confiança bancário. Então, quando a lei especial do bancário, dando a ele jornada de 6 horas, surgiu, né, alguns bancos, mas, porra, 6 horas, como é que eu vou fazer para esse camarada ficar aqui mais tempo? Né? Então, não há possibilidade de você pagar 2 horas a mais e o camarada ficar mais tempo, 8 horas, seja lá o que for. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar todo mundo em gerente, e aí crio uma legião de gerentes, né? Uma legião de gerentes. Gerente de contas, né? Então você entra dentro de um banco hoje, você vai se identificar com isso, você entra dentro de um banco hoje, caixa tem às vezes 1, 2 caixas para atender, mas gerente tem um monte de gerentinho, né? Sentado naquelas mesas para te atender. A gente chama de gerentinho não de forma pejorativa não, pelo amor de Deus. O gerentinho é um apelido, né, que a doutrina criou para se chamar de gerente de contas. Então, camarada é gerente pessoa física, outro é gerente pessoa jurídica, o outro é gerente aqui, pessoa física, pessoa jurídica, gerente corporativo, né? Então, cada um dentro de um poder limitado. E aí vem esse efeito aqui, ó. Direção, gerência com poderes limitados. Um vai estar limitado a tratar só de pessoa física, outro vai estar limitado só a tratar de pessoa jurídica, outro vai estar limitado só a tratar do corporativo. Para isso, esse camarada, ele sai da jornada de 6 horas e vem para a jornada de 8 horas. Então ele não fica sem jornada não. Ele sai da jornada de 6 horas e passa para a jornada de 8 horas, de acordo com a súmula 102, inciso 4º do CLT. E ele não tem gratificação não, professor? Surpresa, tem gratificação sim. Tá? Então ele também recebe uma gratificação, que também tem a natureza de adicional, de 1/3 a mais do salário do cargo efetivo. Esse 1/3 corresponde a aproximadamente 33,3333, uma dízima periódica, né, por cento
33% do valor, vejam que é menos que 40%, do valor do salário do cargo efetivo. Então ele recebe essa gratificação para exercer a função de empregado de confiança bancário. Então a súmula 287, hoje ela dá uma aula de banco para a gente, né? A estrutura bancária, hoje está toda ela capitulada praticamente na súmula 87. A súmula 87, ela mata pau, mata pau. O que a gente tem num banco hoje? Então no estabelecimento bancário hoje a gente tem somente 62. Ai, tem que mudar isso aqui, né? Não dá para ser assim, né? Então a gente tem 162, inciso segundo. É o gerentão da agência. Esse é o gerentão, o gerente geral da agência. 162, inciso segundo. Esse camarada não tem jornada, tem poder de gestão ilimitado e recebe uma gratificação de 40%. Esse é o gerente geral da agência. Grave esse quadrinho, isso é importante. Segundo, nós temos mais de 224, parágrafo 2º. São gerentinhos, como eu disse, não há nada de pejorativo nisso. Eles não têm a jornada especial do bancário de 6 horas, eles vão cumprir jornada diária de 8 horas. Então, 8 horas dia. Tem poder de gestão? Tem, mas é limitado. Vejam, ó, ilimitado, diferente de limitado. Limitado é o quê? A área em que ele atua, pessoa física, pessoa jurídica e por aí vai. E recebe para isso uma gratificação de 33,33%. E o resto do pessoal do banco? Caixa, arquivista, posso ajudar? Então o pessoal do banco, né, os bancários propriamente dito, os bancários, esses sim têm jornada especial de 6 horas dia, quiseram acabar com isso agora recentemente, mas a MP não foi convertida em lei dentro do prazo, só queriam deixar os caixas nessa situação, mas hoje todos os bancários que carregam o piano no banco têm jornada de 6 horas por dia, obviamente não tem poder de gestão, né? Então, não tem poder de gestão, diferente também, e não recebem gratificação. Não recebem gratificação? Não recebem. O que eles podem receber é quebra de caixa. O que é quebra de caixa, professor? Quebra de caixa é um valor com natureza salarial que se presta aos caixas. Então, caixa de banco, como eu disse, tem jornada especial de 6 horas, sem poder de gestão. Recebe quebra de caixa, que é um valor salarial, com natureza salarial. Muita gente fala, natureza indenizatória. Não, tem natureza salarial, que se presta a cobrir possíveis furos no caixa no final do dia. Né? Então, no final do dia vai ser apurada ali a compensação bancária, e tem um furo ali, R$1, R$2, R$10, tal. Então, mensalmente ele recebe um valor para cobrir esses pequenos furos no caixa. Ele vai ter que, obviamente, recompletar do próprio bolso, então ele recebe essa quebra de caixa por isso. Então, lembrem-se, dentro do banco eu tenho 3 situações distintas. Um cacique, 162 segundo, que não tem jornada e tem poder de gestão ilimitado e recebe gratificação de 40%. Eu tenho 224 parágrafos, eu tenho mais de um gerentinho, né? 224 parágrafo 2º, cumprindo jornada de 8 horas por dia, com poder de gestão limitado àquilo que ele pratica, recebendo gratificação de, no mínimo, 33,33%. A CLT fala em 1/3 do valor do salário, mas é praticamente isso daqui, né? E os bancários em geral, né? Caixa, posso ajudar, arquivista, como eu disse, 6 horas por dia, tá? Jornada especial, não tem poder de gestão e pode receber quebra de caixa. Ok? Então essa é a estrutura de banco hoje. Como eu disse, empregado de confiança
cai demais em prova, então vocês têm que saber, tá? E por hoje a gente fica por aqui. Falamos praticamente de todos os empregados. Agradeço a atenção de todos, tá? Um grande beijo no coração, fiquem com Deus, tá? Papai do Céu abençoe a vocês e até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e fazer o comentário, tá? Vai comentar, todos os comentários são muito bem-vindos, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Hey!